muito mais gostoso ser filho do diabo. É muito mais divertido. Eu sei porque eu já fui. É muito mais divertido. Mas na época eu não queria nem saber das coisas de Deus. Até o dia em que Deus fez a sua eleição e predestinação. Essa é a razão da predestinação. E outra vez aparece a expressão. Aqui ofereceremos ensinamentos claros e diretos, baseados nas Escrituras, para ajudar a moldar uma vida cristã centrada em Cristo e nos princípios reformados. Confira a pregação a seguir e seja edificado. Embora a palavra trindade não esteja na Bíblia, e essa é uma acusação que geralmente se faz contra nós, que a palavra trindade não está na Bíblia, o conceito de trindade é muito claro. Como, por exemplo, numa passagem como essa, onde Paulo fala de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E vocês vão encontrar a semelhança dessa passagem, muitas outras no Novo Testamento, onde as três pessoas são tratadas e referidas como sendo Deus e como participando igualmente na história da redenção. O próprio Jesus, quando mandou que seus discípulos fossem batizados, disse que o fossem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A palavra trindade não está na Bíblia. A palavra trindade ela surge no século III e IV, quando os cristãos sistematizaram aquilo que está claramente exposto na Bíblia. Trindade é o nome que eles usaram para se referir ao Deus que se revela na Bíblia como sendo Pai, Filho e Espírito Santo. Não são três deuses, não é um Deus de três cabeças, não são três manifestações diferentes de Deus, mas são três pessoas distintas, todas elas Deus, formando não um mais um igual a três, mas um único Deus. Esse é um dos mistérios que nós declaramos e confessamos e recebemos em fé, que a Bíblia nos informa isso, que só tem um Deus, só há um Deus, não há três deuses, há apenas um Deus, mas na essência da divindade habitam ou existem três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, iguais em glória, honra, majestade e poder, mas que exercem papéis diferentes no que diz respeito à redenção. E essa sentença aqui, ela explica esse papel de cada uma das pessoas da Trindade. Nós vamos começar com a ação de Deus Pai, conforme Paulo nos diz aqui. Eu vou pular os versos 1 e 2, que são o início da carta, a saudação. Paulo se nomeia como apóstolo de Jesus Cristo, identifica os destinatários, que são os santos que vivem em Éfeso, e pronuncia uma bênção sobre ele, ou um voto de graça e paz. É assim que ele sempre começa as suas cartas. Começando então do verso 3. A participação do Pai no glorioso plano da salvação. É de tal natureza essa participação que nós temos que bendizê-lo. É assim que ele começa, verso 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele começa bendizendo a Deus pelo que Deus fez, e aí ele enumera o que é que Deus fez e pelo que nós devemos bendizer a Deus. E tudo que Paulo menciona que Deus Pai fez está no passado, na língua grega. O Deus que nos, veja só, no verso 3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado. O tempo verbal grego aqui é uma ação que se encontra no passado, embora tenha efeitos no presente. Ele é o Deus e Pai, verso 4, que nos escolheu, também está no passado. Ele é o Deus e Pai que nos predestinou, está no verso 5, também está no passado. E Ele é o Deus e Pai que nos concedeu graça, está no verso 6, para o louvor da glória de sua graça que Ele nos concedeu. Quando Paulo descreve o que Deus Pai fez, todos os verbos estão no passado, indicando que já foi feito. Já foi feito. E quando é que foi feito? Na eternidade. Antes de haver mundo, antes de haver humanidade, Deus Pai elaborou, decretou, escolheu, predestinou, determinou que as coisas fossem assim. Está tudo no passado. Deus não está mais planejando a igreja, Deus não está mais escolhendo quem vai ser salvo, predestinando quem vai ser. Tudo isso já foi feito, tudo está no passado aqui, diz o apóstolo Paulo. E o que é que Deus Pai fez? Vamos um por um. Primeiro, Ele nos abençoou de forma rica e variada,
Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou, nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Toda sorte de bênção espiritual, todo tipo, com uma variedade enorme de bênçãos espirituais. É claro que Paulo aqui poderia ter mencionado também as bênçãos materiais, porque elas também vêm de Deus. Mas as espirituais têm precedência, porque as bênçãos materiais, como saúde, riqueza, prosperidade, bens, elas têm a ver com esse mundo que passa. As bênçãos espirituais têm a ver com a eternidade, com o mundo vindouro, com a nova era que se aproxima em Cristo Jesus, com a nova humanidade que Deus está criando. Por isso, Paulo menciona bênção espiritual e diz que elas estão ou são nos lugares celestiais. É uma expressão que só aparece nas cartas de Paulo, e Paulo está se referindo, sem dúvida, ao mundo celestial invisível, onde o Pai habita, tendo Cristo ao seu lado, onde se movem os anjos, esse mundo espiritual tão real quanto o mundo concreto que nós observamos, mas que é invisível aos nossos olhos, que interpenetra a nossa realidade, que se relaciona conosco, que está ao nosso redor. Essas são as regiões celestiais. Área de ação do Pai, do Filho, do Espírito Santo, dos anjos. E ele diz que todas estas bênçãos, final do verso 3, foram dadas em Cristo. Vocês vão notar que quase em cada versículo, Paulo está dizendo: Deus fez isso em Cristo, Ele nos concedeu isso em Cristo, Ele fez isso em Cristo, em Cristo, em Cristo. Esse é o critério ou meio pelo qual Deus nos abençoou, na pessoa de Cristo. Na pessoa de Cristo Jesus. É através de Cristo que Deus nos alcança com seu favor e de sua graça, e é através de Cristo que nós vamos a Ele. Sem Cristo não haveria essa interação de Deus para conosco, mas isso vai ficar muito claro na carta à medida que nós prosseguimos. Então, a primeira razão pela qual Deus é bendito pelo apóstolo Paulo, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, é porque Ele nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Somos um povo abençoado espiritualmente, um povo cheio da graça e da misericórdia de Deus. E ele enumera duas destas bênçãos, porque delas procedem todas as outras. A primeira é a escolha de Deus, no verso 4. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Eu tenho certeza que, para muita gente, essa lista de Paulo está equivocada. Quando a gente fala que Deus elegeu, que Deus escolheu antes da fundação do mundo, a primeira reação é: puxa, mas isso aí não está escrito que Deus não faz acepção de pessoas? Quando você escolhe uma pessoa, você escolhe uma e deixa de escolher outra. Se para com Deus não tem acepção de pessoas, como é que nós podemos falar a respeito de escolha da parte de Deus? Todavia, é a primeira bênção que está na lista de Paulo. No topo da lista está essa daqui: Ele nos escolheu. Paulo tem consciência de que ele faz parte do povo escolhido de Deus. E quando ele usa o plural, nos escolheu, ele tem certeza que os cristãos de Éfeso, a quem ele escreve, também fazem parte desse povo escolhido. Eu não sei o que é que você pensa a respeito da escolha ou da eleição, mas uma coisa eu sei: para o apóstolo Paulo era motivo de gratidão, era motivo de bendizer a Deus, não era motivo de ficar chateado ou preocupado, mas era um motivo de louvor e adoração a Deus. Bendito seja Deus, porque nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Note alguma coisa, o que é que Paulo diz a respeito dessa escolha. Primeiro, que ela foi feita antes da fundação do mundo. O mundo não tinha sido fundado, criado, a terra não tinha sido povoada, a raça humana ainda não existia e Deus já fez a escolha. Ou seja, ela não foi baseada no seu comportamento, essa escolha não foi baseada no seu mérito, na sua moralidade ou na sua fé, porque quando Deus fez a escolha, o mundo nem existia ainda. Nem existia. Então, essa escolha não é com base na criatura ou qualquer coisa que haja nela. Segundo, ele nos diz aqui que essa escolha foi em Cristo, assim como nos escolheu nele.
A escolha foi em Cristo Jesus. Não nos é dado o critério pelo qual Deus escolheu A e não escolheu B. Deus tem um critério, mas esse critério está oculto, não nos é revelado na Escritura. Com certeza não é o seu mérito, não são as suas obras, e com certeza não é a presciência de Deus, que Deus viu quem é que ia fazer o quê, porque nem mundo havia. O critério de Deus foi Cristo, nos escolheu em Cristo, na pessoa de Cristo. Cristo é o centro e a chave para entendermos esse mistério. O propósito de Deus era dar ao seu Filho e através do seu Filho um povo que fosse seu. Daí a igreja, daí o tema da carta ser a igreja. Porque veja o que ele diz em seguida: nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Essa é a razão da escolha, essa é a razão pela qual na eternidade Deus escolhe, Deus determina a criação, o surgimento de um povo em Cristo Jesus, antes que o mundo existisse, para que fosse um povo que estivesse diante dele, nas palavras de Paulo, de maneira santa e irrepreensível. A escolha de Deus não foi para que você vivesse de qualquer forma, mas Deus nos escolheu para vivermos de maneira santa e irrepreensível aqui nesse mundo. Quando falo irrepreensível, não pensemos em perfeição, porque todo o restante da Bíblia vai nos dizer que os escolhidos também pecam, e há exemplos claros de escolhidos que pecaram e pecam, mas quando fala de irrepreensível, é que o alvo de Deus é que esse povo não seja conhecido por ser um povo mentiroso, fofoqueiro, desonesto, imoral, desobediente, avarento, perverso, impuro, pervertido, não, mas um povo que anda diante de Deus, que ama a Deus e quer fazer a vontade de Deus. Foi para isso que Deus escolheu. Esse é o alvo da escolha de Deus. As implicações disso são muito graves e sérias. Há pessoas que acham que são eleitas, que fazem parte desse povo eleito, mas a vida delas não mostra nenhuma eleição. Como é que se sabe que você faz parte desse povo escolhido? Se Deus escolheu esse povo para ser santo e irrepreensível, você não pode viver uma vida de imoralidade, de fornicação, de mentira, de prostituição, de impureza, de adultério, de desonestidade e ainda ter o desplante de dizer que você foi escolhido por Deus para fazer parte do povo dele. Porque Deus nos escolheu com um propósito, e quando Ele chama os seus escolhidos, Ele opera no coração desses escolhidos a transformação que nós chamamos de novo nascimento e em seguida de santificação, porque foi para isso que Ele escolheu esse povo. Então, onde não há santidade, também não houve escolha. Também não teve escolha. Não é que é a minha santidade que vai fazer com que eu mereça a escolha, mas ela é um reflexo da escolha graciosa de Deus antes da fundação do mundo. Bendito seja o Deus e Pai, que nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. A segunda bênção na lista de Paulo também não está na lista de muita gente, é a predestinação. Se a eleição já é complicado, predestinação deixa muita gente de orelha em pé, né? E cabelo arrepiado. Bom, mas está na lista aqui, é o final do verso 4. E em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Qual a diferença entre predestinação e escolha? Verso 4, Deus nos escolheu. Verso 5, Deus nos predestinou. Escolha, a eleição, é o ato em que Deus separa de entre a humanidade aquele que Ele quis. Aqueles que Ele quis. É um ato soberano, por critérios para nós desconhecidos, não estão revelados, mas que fazem parte da sabedoria e da soberania de Deus, em que Ele separa e escolhe, antes da fundação do mundo, um grupo de pessoas, um número de pessoas, para serem santos e irrepreensíveis perante eles. Predestinar é o destino que Deus deu
já na eternidade a essas pessoas. Escolha é a separação, predestinação é o encaminhamento dos escolhidos. O que é que eles são? Para que eles foram escolhidos? E a resposta de Paulo está aí no verso 5, em duas palavrinhas: nos predestinou para Ele. Só. Nos predestinou para Ele. Para que Deus nos predestinou? Resposta: para Ele, para sermos dele, para sermos sua propriedade, para estarmos com Ele eternamente, para gozarmos da sua companhia. Aí ele expande isso no verso 5 ainda. Para a adoção de filhos. Deus nos predestinou para Ele, mas como é que isso é possível? É possível Deus nos adotando como seus filhos, nos recebendo como parte da sua família. Fomos escolhidos e predestinados para sermos da família de Deus, para sermos filhos de Deus, para Ele, pertencermos a Ele, sermos protegidos, amados e queridos por Ele. A predestinação é para isso. Aqui tem muitas implicações, né? Tipo, o fato de você ser um ser humano não quer dizer que você é filho de Deus, porque filho de Deus é aquele que foi escolhido e predestinado para isso. Você pode ser, você é um ser humano, mas não é o nascimento natural que lhe faz filho de Deus. É preciso que haja essa vocação, esse chamado de Deus, sobre o qual nós vamos falar mais adiante. Como é que Deus chama esse pessoal? Aqui que vai entrar a pregação do Evangelho, aqui que vai entrar a sua decisão, aqui que vai entrar a escolha e uma série de outras coisas sua e assim por diante. Nós vamos chegar lá. Mas o ponto agora que eu quero destacar, porque Paulo está destacando aqui, é que a predestinação é para que nós sejamos filhos de Deus, e que não é possível ser filho de Deus a não ser por essa via. Se Ele não nos chama, se Ele não nos convoca. Aliás, se Ele não nos chamar e se Ele não nos convocar, ninguém quer ser filho de Deus. É muito mais gostoso ser filho do diabo. É muito mais divertido. Eu sei porque eu já fui. É muito mais divertido. Aliás, na época eu achava que era. Hoje eu tenho outro pensamento. Eu acho muito mais divertido ser filho de Deus, não tenha dúvida. Mas na época eu não queria nem saber das coisas de Deus. Até o dia em que Deus fez a sua eleição e predestinação cair no meu coração com toda a força. Mas essa é a razão da predestinação. E outra vez aparece a expressão, verso 5, por meio de Jesus Cristo. Lembra que eu falei? Quase todo o versículo, em Cristo, por meio de Cristo, através de Cristo. Nada sem Cristo. Nada sem Cristo. Ele nos escolheu em Cristo e nos predestinou através de Jesus Cristo. Ele é o mediador entre Deus e os homens. Nele nós temos, é o que ele vai explicar em seguida, todas estas bênçãos. Deus fez isso, final do verso 5, segundo o beneplácito de sua vontade. A palavra beneplácito quer dizer o bom prazer da vontade de Deus. Se você pergunta, por que é que Deus fez isso? Essa é a pergunta número 1, quando a gente trata desse assunto. Que vai assim, pastor, Deus sabia que Adão ia pecar? Claro. Deus sabia que o mal ia entrar no mundo? Sim. Deus sabia que a humanidade, a maior parte, ia querer ir para o inferno porque não quer se arrepender? Claro. E por que que Deus criou o mundo a si mesmo? Resposta, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da sua glória. Não tem outra resposta na Bíblia. A resposta da Bíblia é que Deus, da eternidade, eu vou usar termos humanos, Ele fez uma conta. É claro que Ele sabia da entrada no mundo, nada disso aconteceu sem a vontade dele. A entrada do mal do mundo, a entrada do pecado no mundo, nada disso acontece ou aconteceu sem a vontade de Deus. Ele sabia da escolha de Adão, não teria acontecido também sem a vontade de Deus. Fechando a conta, no final, Deus entende, Deus sabe na sua sabedoria infinita, porque Ele sabe o que faz, a gente aqui não sabe o que diz. Da sua sabedoria infinita, Deus no fim levaria toda a glória. Não tinha outra maneira de Deus receber toda a glória, honra e louvor eternamente por um povo redimido e livre do pecado para todo sempre, porque no reino eterno não haverá mais possibilidade de pecar. No mundo original em que Deus criou, no paraíso, havia a possibilidade, mas no novo céu e na nova terra não vai haver mais
É por isso que era necessário todo esse processo para que o pecado fosse cometido, julgado, exterminado em Cristo Jesus, para que de fato pudesse haver felicidade eterna. Não existe felicidade eterna quando o pecado sempre está rondando e a possibilidade de nos atingir como era no paraíso. Mas na conta final, lá na glória, não vai poder mais haver pecado. Agostinho, que um dos pais da igreja, ele tentou explicar isso da seguinte maneira: lá no paraíso eu podia pecar, depois que eu pequei lá no paraíso eu não posso não pecar. Depois que a graça de Deus me alcançou, eu posso não pecar, mas quando vier o estado eterno eu não posso mais pecar. É para lá que nós nos caminhamos, mas para sair dessa fase, eu posso pecar, para a fase, eu não posso mais pecar, é preciso passar por tudo isso. A entrada do pecado no mundo, morte, destruição, morte de Cristo, ressurreição e finalmente a glória eterna. Esse é o plano de Deus e Ele é sábio, Ele é profundo e nós nos curvamos diante dEle em adoração. Como Paulo no final da exposição doutrinária de Romanos diz: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Por que Deus fez tudo isso? Resposta: porque Ele aprouve, Ele é Deus, Ele faz o que Ele quiser. Se você gostou deste vídeo e quer continuar sendo abençoado com mais conteúdos poderosos, não se esqueça de se inscrever no canal Ecos da Salvação. Isso ajuda você a não perder nenhum dos próximos vídeos com pregações impactantes do Reverendo Augustus Nicodemos. Deixe